Vamos ao Cinema é o primeiro episódio da temporada de 1979 do seriado Chaves. Nesse episódio, seu Madruga tá muito preocupado por não conseguir encontrar a Chiquinha em lugar algum. Daí a Dona Clotilde aparece e, numa tentativa de consolá-lo, acaba deixando ele ainda mais nervoso. Em seguida, Chiquinha e Chaves chegam, dizendo que foram ao cinema com a Dona Florinda. E ela conta que o Kiko passou a morar com a sua madrinha rica para receber uma educação melhor. Bom, essa foi a desculpa criada pelo roteiro, uma vez que esse é o primeiro episódio sem o Carlos Villagrán participar do elenco de Chaves. Enfim, voltando para a história do episódio, a Dona Clotilde convida o seu Madruga e a Chiquinha para irem ao cinema, assim como o professor Girafales também convida a Dona Florinda. E daí acaba que o Sr. Barriga também chega na vila e ele percebe que tá todo mundo indo pro cinema, menos o Chaves, afinal ele não tem dinheiro. Foi então que ele convidou o Chaves e levou todo mundo para ver um filme. Chegando no cinema já começa a confusão, né? Eles começam a trocar de lugar por conta da escuridão e o Chaves fica interrompendo o filme o tempo todo, soltando um bordão que no futuro virou meme, né? Abre aspas. Seria melhor ver o filme do Pelé. Fecha aspas. No final do episódio, né? Passa-se um dia e o seu Madruga leva a Chiquinha e o Chaves para assistir o filme do Pelé, provando que talvez aquele filme que eles estivessem assistindo não seja tão divertido assim. Mas você sabia que o Pelé já participou de vários filmes? Pois é, além de ser o rei do futebol, Pelé também é um ícone da cultura pop. Ele é uma das personalidades mais conhecidas e reconhecidas no mundo, e é o único jogador tricampeão do planeta. Pelé também jogou nas telas do cinema e das telas das novelas, mostrando que a sua popularidade não se limita apenas aos gramados. É curioso que essa faceta artística do Pelé seja lembrada principalmente por conta de uma piada do Chaves, e não pelos seus grandes sucessos no cinema. Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que Pelé participou de várias produções cinematográficas, incluindo alguns filmes bem famosos. Embora a maioria das suas participações tenham sido aparições especiais, ele também atuou em grandes filmes estrangeiros. E no vídeo de hoje você vai conhecer alguma dessas histórias. O preço da vitória. Pelé não começou a atuar no cinema apenas depois de se aposentar como jogador de futebol. Na verdade, a sua primeira aparição na tela grande foi logo depois da primeira Copa do Mundo, em 1959. Ele participou de O Preço da Vitória, filme do Oswaldo Sampaio, em que o Pelé interpreta um jovem que sonha se tornar um grande jogador de futebol. O Barão Otelo do Grande Barato dos Bilhões. Nesse filme, o Pelé fez uma pequena participação. Essa é uma comédia de 1971, estrelado por Grande Otelo, um dos maiores comediantes do cinema brasileiro. O enredo conta a história de um golpista que ganha na loteria e precisa lidar com a sua nova vida. Afinal, ele já tem dinheiro de sobra, e não só dinheiro de sobra, romances também estão sobrando, visto que o personagem tem 3 esposas. Neste filme, o Pelé interpretou o Dr. Arantes, que ele é um banqueiro, e no meio da história, o protagonista, né, que é aquele golpista, pediu um empréstimo para jogar em todas as apostas possíveis no Rio de Janeiro. Ou seja, o cara nem apostou na loteria com o próprio dinheiro, jogou com o dinheiro de terceiros. Bom, pelo menos ganhou, né? Se você quiser assistir esse filme, ele está disponível no Telecine e no Netmovies. A Marcha. Em 1972, Pelé foi protagonista de A Marcha. Nesse filme, ele interpreta um personagem dramático, diferente da sua imagem de rei de futebol. Ele era um homem que lutava pela abolição da escravatura no país, ao lado do seu amigo Boaventura, que é interpretado por Paulo Goulart. A história se baseia no livro de Afonso Schmidt e acompanha a jornada dessa dupla que viaja ao país, ajudando escravos a fugirem, e acaba liderando uma marcha contra o exército. Pedro Mico, nesse filme, o Pelé interpretou o personagem título, o Pedro Mico, e ele foi o protagonista. Afinal, poxa, só o personagem título é o protagonista, né? Esse filme é uma adaptação da peça do dramaturgo Antônio Calado. Pedro Mico é um malandro carioca clássico que passa a vida aplicando golpes em todo mundo, inclusive na própria gangue para quem ele trabalha. Quando um dos seus golpes dá errado, ele é procurado tanto pela polícia quanto pelos seus antigos colegas, e ele precisa se esconder em um barraco no morro. É uma confusão, hein? Mike Bassett, o treinador inglês. Essa é uma comédia britânica de 2001, que foi uma das últimas grandes aparições do Pelé no cinema. O filme segue o técnico de um pequeno time inglês que é chamado para comandar a seleção inglesa. Pelé participou como ele mesmo. Ele interpretou o próprio Pelé. E ele aparece ali em algumas cenas, né? Como quando é entrevistado por um jornal local sobre a Copa do Mundo. E também quando é confrontado pelo próprio Mike Bassett em um bar. Hot Shot, um dos filmes mais conhecidos sobre futebol, Hot Shot também destacava a presença do Pelé. Embora ele não fosse
fosse um personagem principal da história, ele era a figura central, por ser responsável por ajudar o herói a se tornar um grande atleta que ele sonhava ser. Nesse filme a gente acompanha a história de Jimmy Christidis, um jogador americano que deseja se destacar no esporte e não sabe a quem recorrer. Ele decide procurar o melhor do mundo e pede ajuda do Pelé para ensinar todos os seus segredos. Esse Jimmy aí que é pouca coisa, né? Por bem ou por mal, essa história resulta numa grande amizade que vale a pena assistir. O clone, a carreira do Pelé diante das câmeras não se limitou apenas ao cinema. Ele também participou de algumas novelas, fazendo pequenas participações especiais. A mais icônica delas, e consequentemente a mais lembrada, é a participação na novela O Clone, de 2001, em que o Pelé visitou o famoso bar da Dona Jura, interpretada pela Solange Couto, e até lançou uma música nova sobre o Penta. A participação do Pelé na novela não foi muito significativa, não mudou o enredo da história, mas ficou marcante, de forma que é impossível falar das aparições do Pelé na ficção sem mencionar esse episódio. E se você tiver com curiosidade e querer assistir, né, faz o seguinte, entra no Globoplay, procura ali a novela O Clone e entra no episódio 133. Depois é só se divertir. Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Durante a década de 80, você não podia ser chamado de celebridade brasileira se você não tivesse participado de um filme dos Trapalhões. E bom, o Pelé não ia ficar de fora, né? Ele não apenas recebeu essa honraria, como também foi um grande protagonista, ao lado de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Como o próprio nome indica, o tricampeão mundial é peça central dessa história, em que 4 jogadores formam um time de verdade. No entanto, ele não interpreta o Pelé, que todo mundo conhece, mas sim o jornalista esportivo Nascimento, que ajuda esse grupo a se tornar famoso e levar o time às maiores conquistas. Fuga para a Vitória. O filme de 1981 é uma das estranhas histórias da carreira do Pelé. Afinal, quem poderia imaginar o rei do futebol protagonizando um filme ao lado de Sylvester Stallone? E olha que bizarra essa história. Os dois, né, tanto Pelé quanto Sylvester Stallone, precisavam driblar nazistas. Dá uma olhada. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial, onde um grupo de prisioneiros é obrigado a jogar futebol contra soldados nazistas. A ideia do exército alemão é criar um pequeno campeonato em Paris para acalmar os ânimos da cidade ocupada e assim promover o Terceiro Reich. Caraca, mano, essa história é bastante curiosa, né? Pra dizer o mínimo. Se você quiser assistir, Fuga para a Vitória tá disponível no HBO Max. Agora, para finalizar, a grande obra do Pelé, pelo menos aquela que transformou ele em meme, Os Trombadinhas, que é uma obra cinematográfica renomeada por conta de uma cena emblemática, que se tornou bastante popular por conta de um meme. O filme apresenta a história de um policial que investiga um esquema de recrutamento infantil para a criminalidade. Ao capturar uma criminosa, o personagem solta uma frase memorável, na qual ele se compara com o apresentador Jô Soares. Para finalizar o vídeo, vamos relembrar essa cena que é incrível. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Quer dizer... Pode deixar. Eu ainda vou fazer um filme pra dizer, não, eu sou o Pelé, ô piranha. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você me assistir, tá bom? Não sai daqui do vídeo sem deixar o seu like, sem deixar um comentário maroto e sem se inscrever, né? Por favor, se inscreve aqui no Covatum pra não perder mais nenhum vídeo. Valeu, falou, tchau, tchau! Acesse covatum.com.